Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para trabalhar juntos, eu e você, pela causa do Evangelho. Vamos trabalhar porque o tempo está se esgotando. Num desses dias, o último eleito entrará debaixo do pilar de fogo e ele amadurecerá em ordem e a palavra se tornará na palavra de acordo com a profecia. Nós estamos trabalhando pela plenitude do Espírito Santo, porque essa é a promessa para esta hora. A verdadeira igreja, essa que está viva, as primícias porque ela está em Cristo. Cristo é as primícias. Porquanto nós estamos em Cristo, pelo Espírito Santo, nós nos tornamos também as primícias. E veja, o corpo de Jesus Cristo é o primeiro a ser vivificado em ordem para o arrebatamento. Veja, a Bíblia fala que eles, se referindo aos crentes que morreram durante as 7 eras, eles, sem nós, não podem ser aperfeiçoados. Veja, e a perfeição é Cristo, veja, o Espírito Santo vivendo em nossos corpos mortais. A Bíblia fala, e se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus de entre os mortos habita em vós, esse mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais. Veja, trazendo esse corpo mortal em sujeição à palavra. Esse é o poder vivificador do Espírito Santo que está além do véu. A Bíblia fala que o caminho foi aberto. Veja, o véu foi rasgado, o véu da sua própria carne, deixando o caminho aberto para a verdadeira igreja nesse tempo do fim. O corpo de Cristo, a igreja, veja, o véu atrás do qual está morando a glória da Shekinah. Este véu de tradições tem sido rompido, este véu que envolvia o mistério de sua descida, o mistério do 7º selo, o mistério dos 7 trovões, o mistério da vinda do Filho do Homem. Este véu foi rasgado para que a igreja viva pudesse ir além do véu e se alimentar da palavra viva, da palavra revelada, da palavra feita carne, porque aí está o verdadeiro poder para nos transformar. Veja, o grande batismo com o Espírito Santo, o fogo de Deus. Veja, o Joel fala da chuva temporânea seródia, essa chuva que seria derramada pelo ensinador de justiça. O ensinador de justiça é o Espírito Santo através do profeta de Apocalipse 10:7. Veja, e esse é o pacto de Hebreus 8, é o mesmo pacto de Hebreus 10, para a verdadeira igreja que entraria além do véu. Ela teria então a graça de ter a palavra revelada, é o que a gente chama de a abertura da palavra, a abertura dos mistérios. Veja, o desvelar de Deus. Deus tirou o véu de cima dele mesmo, nesse tempo do fim, para revelar, veja, a manifestação do mesmo Deus que visitou Abraão. Esse mesmo Deus tem vindo aqui no tempo do fim. Por isso pregou o profeta o desvelar de Deus. Depois ele pregou o poderoso Deus desvelado perante nós. Veja, isso é o véu rasgado. Veja, o véu de tradições, de que era apenas um bom homem, de que era apenas um profeta, de que era apenas um homem usado por Deus. Agora é a palavra feita carne. Veja, e a verdadeira igreja está entrando além do véu, através do sangue, do poder de nosso Senhor Jesus Cristo, para se alimentar desse poder vivificador do Espírito Santo. Então, no capítulo 7 de São João, veja, no último dia da festa, veja, verso 37, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois ainda Jesus, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então essa é a promessa. Veja, a igreja apostólica, a igreja da hora 10ª, veja, a promessa para retornar ao livro de Atos, para receber esse poderoso batismo com o Espírito Santo. Veja, esse poder vivificador, e que é essa chamada, essa santa convocação, subir cá. Subir a esse nível de ir além do véu. Isso significa subir. Nesta hora é ir a um estágio mais profundo. Veja, lá onde está o poder vivificador, lá onde está a glória da Shekinah, lá onde está
a verdadeira plenitude do Espírito Santo para trazer a igreja a essa condição de fé para o arrebatamento. Uma vez o Mormon estava numa reunião onde Billy Graham estava pregando, era uma reunião dos homens de negócios no café da manhã, e Billy Graham estava pregando. E Billy Graham fez uma declaração a respeito do seu ministério e a respeito dos pastores que não visitavam as ovelhas. Veja, ele disse que ele ia numa cidade, fazia uma campanha e 30 mil vinham a Cristo. Um ano depois não havia 3. E ele culpou os pastores porque eles não visitavam as ovelhas. Mombrano, pensando sobre o tema, ele chegou a uma outra conclusão. Veja, as pessoas às vezes elas se conformam em fazer prosélitos, membros de igreja. Mas esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é chamar o eleito, o predestinado, aquele que tem seu nome no livro da vida do Cordeiro, trazê-lo a Cristo e trazê-lo de estágio em estágio, do primeiro átrio ao segundo átrio, até onde está o verdadeiro poder do Espírito Santo, e incendiá-lo. Veja, vida própria, o próprio Deus agora morando em carne humana. Então esse elemento se torna uma unidade viva, aonde Deus está tabernaculizado. Não se trata de uma visita, se trata de levá-lo ao verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Mas muitas pessoas se enganam e pensam que fazer membros de igreja é a meta, é o trabalho evangelístico que deve ser feito. Isso não leva a lugar nenhum. Há apenas mais um prosélito dentro da igreja. E Jesus, referindo-se a isso em seu dia, ele disse, veja na mensagem, o mensageiro do entardecer, parágrafo 204. Jesus se referindo aos fariseus. Vocês cegos, guias e cegos, vocês atravessam mares para fazer um prosélito e ele então é 2 vezes mais filho do inferno do que era quando começou. Veja, e isto é o que nós temos hoje. Billy Graham, quando eu assisti seu dia de jejum ali em Louisville, Kentucky, se pôs ali na frente, tão sério como o evangelista que era, ele disse, Paulo disse, aqui está o exemplo disso, Paulo ia a uma cidade e fazia um converso. E ele voltava um ano depois e tinha 30 daquele um. Disse, eu entro numa cidade e faço 30 mil conversos e volto num ano e não posso encontrar 30, ele disse. O que é que acontece? E eu admirei a comparação do evangelista. Ele apontou seu dedo ali fora, cerca de 300 homens assentados ali, ele disse, vocês são um grupo de pregadores indolentes. Ele disse, você se assenta no escritório com seus pés sobre a escrivaninha e chama um homem pelo telefone e lhe pede para descer e se unir à sua igreja. Vocês deveriam ir visitá-lo. Então, quando o profeta ouviu a declaração do grande evangelista, e ele conhecia bem a doutrina de Paulo, ele então comparou esse um que Paulo tinha evangelizado com os 30, ou os 3.000, melhor dizendo. Desculpa. Os 30.000 que vinham a Cristo pelo trabalho de Billy Graham. Então diz o Mombrano no parágrafo 206. Eu pensei, entre parênteses, ó Deus, tu sabes, evangelista Billy, você é um grande homem, eu sou um tonto. Mombrano comparando-os com Billy Graham, o grande homem da Igreja Batista, o grande evangelista internacional, Mombrano com um ministério humilde, simples. Veja, mas deixe-me perguntar-lhe algo. Gostaria, se eu pudesse dizer isso. Mombrano estava só pensando, ele não chegou a falar com Billy Graham. Eu admiro o irmão, penso que ele é um servo de Deus, mas eu gostaria de ter dito isto, entre aspas. Então, Billy, que tipo de pregador foi Paulo persistentemente para o seu um? No caso, Paulo evangelizava um, quando voltava um ano depois já tinha 30, depois daquele um evangelizado. Veja, o que aconteceria? Paulo não só levava a levantar sua mão em uma decisão, mas ele os levava ao batismo do Espírito Santo, incendiava suas almas e eles não podiam se aguentar. 207. O que é que acontece hoje? É somente rol de membros. Sim, membros, rol de membros, grande classe de escola dominical.
pagando prêmios para os que podem fazer proselitismo e trazer alguém também de alguma outra igreja, ver quem tem mais. Você sabe, isso é farisaísmo. E então fazem uma grande fanfarronice sobre isso. Oh, nós conquistamos a vitória sobre eles no último domingo. Se você tem chegado a um lugar onde tem que fazer da igreja de Deus uma raça de vira-casacas, então é hora de fechar as portas e ir para casa. É assim que está muitos grupos na mensagem. Tem mais de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos numa única cidade. Vira-casacas, mudando de grupo, um que é esse pastor, outro que é aquele pastor, um que é esse, aquele outro, e assim vai. Na verdade, o Espírito Santo quer nos levar lá atrás do véu, incendiar nossas almas com o fogo do Espírito Santo. Veja, nos manter escondidos em Cristo, cheio da glória da Shekinah, amadurecendo debaixo desse sol poderoso, esse pilar de fogo, essa luz que é Cristo, para formar um Filho de Deus. Na mensagem véu adentro agora, que é a mesma mensagem, porque as pessoas são tão inconstantes, parágrafo 144, sobre o tema, diz o Mombrana. Veja, e logo depois de deixar esse segundo átrio, entre parênteses, santificação é o segundo átrio, primeiro átrio, justificação pela fé, segundo, santificação, terceiro átrio, batismo com o Espírito Santo, terceira etapa, abertura da palavra, o mistério da descida do anjo forte, que é Cristo agora, além do véu, o desvelar de Deus. Veja, e eles entravam nessa vida consagrada, entravam na presença de Deus, e enquanto estavam ali, veja, ali era onde tinham essas grandes coisas. Aqui é um tipo formoso, pois se algo morto entrasse ali, voltava à vida. Havia você pensado nisso? Eles tomaram a vara de Arão e a puseram ante a presença desse lugar santo, e quando fizeram, numa noite reverdeceu, floresceu e deu amêndoas no tempo de uma noite. Pense nisso, na presença de Deus. Esta velha vara de amêndoa posta ante a presença de Deus reverdeceu, floresceu e deu fruto de amêndoas numa noite. Que foi que ocorreu? Que classe de vara era? Era uma vara de amendoeira. De uma amendoeira a haviam tomado. E você também é uma vara. Você é um humano tomado da rama da humanidade, que foi no princípio um filho de Deus criado. Você pode haver caído, morrido, apartado de Deus, porém por isso, na criação, você foi criado para ser filho de Deus. Você pode transbordar pelos arredores e ser respeitado e honrado nos átrios. Porém, se alguma vez você consegue entrar nesse lugar glorioso e esconder-se com Deus, você produzirá o que está ordenado a produzir. Veja, tome um pecador morto, apartado de Deus, sem esperança, sem Cristo, e ponha-o na presença de Deus. E esse glorioso tabernáculo ali, ele produzirá o fruto. Veja, e este glorioso tabernáculo ali, ele produzirá o fruto do Espírito Santo. Amor, gozo, paz, longanimidade. Veja, a vara morta reverdeceu. Quando fez, tinha que ter frescura, tinha que ser refrescada. Logo depois de haver sido refrescada, produz perfume. A flor logo produz o fruto. E todo cristão vem da mesma forma quando vem à presença de Deus. Primeiramente, tem que ser refrescado. O Espírito Santo tem que tomar o controle do homem e renová-lo e fazer uma nova pessoa. O Espírito vem para refrescá-lo. Por isso disse Pedro em Atos 3. Veja que a presença do Senhor traz refrigério. Refrigério para a alma. Não se trata de mudar de igreja, mudar de grupo, isso ou aquilo. Trata-se de ter o poder vivificador, ter o Espírito Santo, estar na presença da glória da Shekinah, ter o coração abrandado, ser cheio do amor de Deus. Que Deus possa nos ajudar. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.